Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Eu sou Juliana Schitzenberger e hoje começa mais um Rotine-se. Estamos aqui hoje para contar algumas coisas de uma pessoa super agitada, super incrível, empreendedora interna da empresa onde ela trabalha. Ela, foi disruptiva em vários momentos, inventou várias coisas legais, né, Val? Vem para cá contar um pouco mais. Bom dia, bom dia. Eu sou Val Pires e continuo com vocês nessa conversa. Olha, para mim é uma honra estar fazendo esse bate-papo aqui hoje. Imagina, 26 anos de GRPcom, começou como repórter, hoje é head da Pinó, que é uma unidade de negócio da Gazeta, e posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é uma das jornalistas mais respeitadas do nosso estado, se não do país. Vem aqui, venha para cá para essa conversa, Andréia Sorgenfrey. Meu Deus, que responsabilidade com essas duas aqui, Jesus, estou adorando. Bom dia, sempre bom estar aqui contando, compartilhando um pouco de experiência e falar um pouco de vida, né? Isso é muito legal, muito bom. Obrigada, meninas, pelo convite. Ai, obrigada, Andréia, por ter vindo e, assim, né, contar um pouquinho. A gente conheceu a Andréia através do trabalho, né, Val? Das nossas questões até com a associação, assim, a gente acabou conhecendo ela um pouco mais ali, a gente se aprofundou um pouco mais nesse conhecimento e fomos descobrindo essa pessoa incrível do outro lado do que a gente não conhecia ainda, né? Então, super agitada, 1000 reuniões, uma pessoa que não para, mas também medita, também tem uma vida social, também viaja, né? Curte um showzinho de vez em quando, né? Adora um encontro gourmet. A gente quer saber um pouco mais de como a rotina para você, porque rotina é complicado aí no seu meio, né? Cara, pois é, começa pelo termo da rotina, né? A rotina passa, quando você ouve essa palavra, já você se sente meio enquadrada, assim, né? Do tipo, blocada. E não vejo que seja necessariamente isso, assim, né? Você tem uma série de demandas, uma série de questões na sua vida. E é como você consegue encaixar isso tudo um pouco dentro das 24 horas que você tem ao longo dos 7 dias da semana, né? Então, acho que começa por esse ponto, assim, né? Tentar desburocratizar um pouco do que seja a rotina. Eu tenho um trabalho que gera bastante, né, demanda, não só de... a gente estava comentando um pouco antes, né? Minha vida é reunião, né? Então, o meu trabalho é reunião, né? Faz parte disso, eu já aceitei, né? Antes eu sofria um pouco, eu achava assim, putz, isso não faz parte, não sei o quê, que horas que eu vou trabalhar? Não, meu trabalho é reunião. E daí eu tenho que, como vocês colocaram, tentar mesclar um pouco da vida, assim, né, disso. Então, começa pela família, né? Eu tenho o privilégio de ter meus pais, assim, né? Então, eu moro no mesmo prédio com meus pais. Até pensado nisso estrategicamente, assim, né? Então, eles já são... Tem uma filha jovem, linda. Tenho uma filha, mora perto de mim aqui, já com a vidinha dela, super encaminhada, né? A Lu tá com 27 anos já, advogada, né? Tem a casa dela, mora na casa dela. Mas, assim, a gente também, né? Procura sempre encaixar, assim, os nossos encontros, assim, né? E daí tem meus pais que moram aqui no mesmo prédio, então isso facilita bastante a vida, né? Eles já têm mais de 80 anos, então, assim, mudou, né? Inverteu o papel, não são mais eles que cuidam de mim, sou eu que cuido deles, então, assim, isso é bem importante. Enfim, fora os amigos, né? As pessoas importantes para a vida da gente, a família que daí a gente escolhe para trazer para perto de nós e tal. E a gente vai mesclando tudo isso, né? Aí precisa, sim, de meditar, enfim. É bastante demanda, assim, pela frente. Mas é bem interessante quando você fala sobre essa questão da rotina quadrada, né? É justamente isso que é a nossa bandeira para eliminar, né? Porque cada um tem uma forma de viver, eu acho que a rotina ela é importante, alguns aspectos são importantes, mas a gente precisa também se moldar, ela precisa ser flexível.
Imagina que você tem 10 reuniões no dia, às vezes tem 11, 12, e às vezes surgem de última hora, às vezes cancelam, e isso também você precisa se readequar, né? Mas você sabe, Val, Ju, eu aprendi uma coisa que, para mim, assim, depois que você faz 50 anos, algumas coisas começam a ficar um pouco mais complexas, assim, né? Então, assim, o que para você conseguir manter o seu ritmo de trabalho, das relações que você quer ter e tudo mais, e com a super pressão que todo mundo está vivendo, porque isso independe de idade, de posição que você está, de tudo, né? Todos nós passamos a ser multitarefas, esse processo todo da tecnologia que nos deu mais acesso, porém, uma cobrança ainda maior, faz com que você chegue e fale assim, cara, eu preciso de alguns elementos para poder encarar tudo isso de uma forma um pouco mais saudável. E aí entram 2 aspectos, eu colocaria 3 até, tá? Que são pilares importantes, assim, para você manter a tua vida de uma forma mais tranquila. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o teu equilíbrio emocional. Como é que você faz para ter equilíbrio emocional, para conseguir administrar tudo isso, né? E a meditação, como vocês citaram, isso para mim foi assim, peça-chave, elemento-chave, assim, sabe? Porque, para mim, eu pensava que meditar era uma coisa, assim, para poucos. Sabe aquela imagem da pessoa no alto da montanha, com aquela música zen, e com incenso, sabe? Era essa imagem que eu tinha da meditação. Eu pensando em meditação. Exatamente essa pessoa, assim. Cara, eu tinha essa, assim. Então, eu falava assim, para mim isso não é. Eu sou muito agitada. Exatamente, eu sou muito agitada. Eu sempre pensei assim, imagina, eu não consigo nem parar de pensar, imagina meditar, tá doido? Olha, essa frase, eu não consigo parar de pensar. Gente, foi libertador quando eu descobri e aceitei. Você não vai conseguir parar de pensar. A meditação, existe esse método que eu adotei para a minha vida, que é a do Mãos Sem Fronteiras, que são 5 minutos por dia. Para pensar, gente. O dia tem 1.440 minutos. A gente está falando de 5 por dia. 5 é muito menos do que você passa numa rede social, vendo besteira. Tá? Então, assim, 5 minutos que você pega e aciona no teu aplicativo uma trilha. É uma trilha desenvolvida por italianos, que ela é propícia para estimular com que você se reconecta. Pense que trilhas, ela é uma só, não tem como uma se sobrepor à outra, você tem que tentar entrar nela. E você passa 5 minutos diário, porque é exercício, é que nem musculação. Você não consegue, em um dia, ficando lá 3 horas numa academia, tornear teus músculos. O cérebro é a mesma coisa, você precisa trabalhar ele. Então, você fica lá 5 minutos que você se conecta naquela música. E fazendo o exercício. O que é o exercício? Você está lá tentando se conectar com a música e, de repente, você lembrou do teu café da manhã, você lembra da lista de como você precisa fazer, da reunião, do que falaram para você, daí você, opa, tenta voltar de novo para a conexão da música. Põe uma tela no branco, assim. São 5 minutos que você faz esse exercício de ir e vir. Aí você tem sinapses, assim, são segundos de conexão. Esses segundos de conexão que você tem, que você consegue se concentrar na música, ele faz uma sinapse no teu cérebro, é como se fosse segundos de bem-estar. Quando você leva isso todo dia para a sua vida, você começa a ter uma frequência de bem-estar. Gente, eu convido todo mundo, assim, de verdade, a fazer um teste de 1 semana, 5 minutos durante o dia, para ver se isso não faz com que você tenha uma sensação de bem-estar melhor. Ninguém está falando de método de cura, ninguém está falando nada, mas assim é uma ferramenta bem básica que traz um bem-estar enorme. Eu vou te falar que eu comecei a adotar isso num momento de bastante estresse na minha vida, de uma mudança muito significativa, e que eu não conseguia mais dormir. Mas faz muito tempo? Quanto tempo você faz isso? Faz 1 ano já. 1 ano que eu adotei isso para minha vida. E assim, eu não conseguia dormir, gente. E o sono é fundamental para você ter um dia saudável, porque ele é reparador. Ele é reparador. E eu estava tomando remédio. O remédio para dormir, ele faz com que você meio que apague e não você tenha uma noite de sono saudável. Então, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tava parecendo um zumbi, assim, né? Não faz aquilo que alguns médicos chamam da higiene do sono, né? Que é você ir e fazer todo o reequilíbrio, né, do corpo. Ju, é aquela coisa assim, o remédio, às vezes é fundamental.
necessárias, gente. Estou dizendo que, né, não, eu já adotei, inclusive, isso em algum momento, mas ele faz com que você faça um apagão, assim, não é legal. E aí eu comecei a adotar a meditação à noite. Então eu ficava deitada, colocava o aplicativo, existe um método que se chama 3-5-3. Você faz 3 respirações profundas, que o que é? É porque o oxigênio entra no cérebro mesmo. E daí você faz a meditação dos 5 minutos e depois 3 minutos. No começo, eu não terminava a meditação. Eu dormia no meio. E daí assim, comecei a perceber que eu falava, meu Deus, eu dormi. E no dia seguinte eu estava me sentindo muito bem. Aí eu fazia de manhã. Aí eu sentia que eu tinha um dia bem bacana. Então, assim, eu comecei nesse processo, hoje eu não vivo sem. A meditação é uma ferramenta maravilhosa para quem precisa falar em público, para quem precisa de momentos de tensão, sabe aquela reunião que você vai entrar, onde você é meio holofote, e você precisa estar bem concentrada para não falar besteira? Cara, você faz 5 minutos de meditação, você entra outra pessoa. Mas é aquela coisa que a gente tem falado bastante, Andréia, que é a questão da atenção plena, né? Então, isso nada mais é do que você ter atenção plena para que você dê realmente uma oxigenada na tua mente, nos teus pensamentos e restabeleça o equilíbrio do teu corpo, né? Mas daí como é que você voltar faz para ter essa atenção plena? Para o próprio eu, né? Só que essa é a técnica, daí, né? É técnica, gente. Tudo na vida é técnica. Então, assim, quando você se toca, cada um reage de uma maneira. Eu tenho a minha colega do Ciné Novaes, né, que é a repórter da TV, ela escuta na trilha, a trilha é sempre a mesma, tá, gente? Não é diferente, é a mesma, há anos. A gente tem um meditômetro, inclusive, já são mais de 25 milhões de minutos meditados pelo mundo, porque esse é um aplicativo que está no mundo inteiro. Foi o primeiro aplicativo humanitário. E a Dulcineia... Qual é o nome do aplicativo, só um parênteses? 5 minutos eu medito. Ok. Anotado. Hashtag fica a dica. Ó, quando você vê um balãozinho azul, assim, no ícone, né, no ícone do aplicativo, tá lá o eu medito, né? Então, assim, é bem, bem interessante. A Dulcineia escuta água. E foi muito interessante que quando eu comecei a conseguir me conectar, eu escutava o coro. Aí eu tenho uma amiga que falava, que coro? Tá maluca, ninguém canta, é uma trilha musical. Eu falei, cara, eu escuto coro. E daí, assim, para mim foi a minha conexão. Então, assim, eu digo, às vezes eu tô assim, né, de repente, quando eu começo a escutar o coro, eu falei, nossa, me conectei. Cada um tem uma percepção, né? Sobre a mesma o coro trilha. só tá na sua trilha, mas é difícil, né? Eu não preciso nem dizer para vocês que meu coro viraram anjos, né? Na minha... Então, assim, é muito gostoso, é bem libertador, gente. Eu recomendo para todo mundo. E, assim, tira da mente de que meditar é não pensar, não existe isso. Pode. Quebrando paradigmas aí. Tipo, meditar não é ficar sem pensar, meditar não é subir na montanha, não é acender incenso e fazer, não é nada disso. Meditar é uma ferramenta importante para equilíbrio emocional. Para quem tem questões de sono, ansiedade, precisa de foco, precisa de atenção. Que ferramenta melhor do que algo natural, livre, acessível para todo mundo? E autocuidado, né, gente? É autocuidado. Mas, ó, eu estava falando, falei... Faltam 2 pilares. É que esse pilar é um pilar que eu acho que acaba sendo muito importante, né? Porque ele traz todo um equilíbrio. Eu tenho tentado fazer isso há algum tempo já, confesso que não consigo. Tentei vários métodos, vou tentar esse agora, já tentei aquele do silêncio, imaginar a vela, daí eu tenho um problema seríssimo, porque a minha vela nunca para, a chama dela a minha vela tá na vela o tempo inteiro, é uma coisa horrorosa. Assim. Nunca deixe ninguém apagar a tua chama. Não, mas é uma coisa assim, é muito engraçado. Me mandou pensar na vela e parar a chama da vela, a minha vela começa a sacudir a chama, tem um vento na minha chama, não dá. Então eu tenho que achar outro tipo de forma de conseguir me concentrar e me conectar. Acho que eu vou tentar esse do aplicativo aí para ver se funciona. Eu acabei de fazer a lição de casa, já baixei o aplicativo e aí diz assim, a primeira frase é muito legal, que se você tem paz, o mundo tem paz. Val, pensa assim, ó. Isso eu acho que é para a vida, né? O caos hoje, a maneira como é que tá,
a gente fala assim, o único lugar que às vezes você não quer estar é dentro da sua própria mente. E então, por isso, muitas vezes a gente foge da meditação. A gente não quer parar 5 minutos para gente, para nós, para a gente parar assim, sabe? Dar aquela pausa. Então, assim, quando você faz isso, é um presente que você está dando para você, sabe? De você se conectar com você mesmo. Entende? Então, vocês estão falando de rotina, né? Cara, coloca na tua rotina 5 minutos, 1440, gente. Nós estamos falando de 5 na sua vida que podem fazer a diferença, fazer com que os outros 1.300 sejam muito mais saudáveis. Entende? Eu nem vou falar aí da estimulação neural, que daí é uma outra linha do Mãos Sem Fronteiras, que isso daí teria que ser muito tempo assim, para a gente falar, mas convido todo mundo a acompanhar o Mãos Sem Fronteiras, porque é uma organização mundial. Eu sou voluntária e é algo transformador na vida da gente também, sabe? Que também trabalha com equilíbrio emocional, são através de pontos que a gente tem na nossa coluna vertebral, que ninguém está falando de transferência de energia, ninguém está falando de reiki, nada. É a gente estimular pontos do nosso organismo para fazer com que a nossa energia rode de uma forma mais intensa, assim, mais saudável, sabe? E nada mais emergencial e nada mais atual do que a gente cuidar do próprio eu, cuidar da saúde mental, né? É muito agito, é muita crise, é muito problema, é um emaranhado da cabeça, né? O nosso logo é um emaranhadinho, porque é bem isso, é o que a gente vive no dia a dia e a gente precisa parar. Em algum momento a gente precisa parar. E que não esteja no hospital, né? Que a gente consiga prevenir. Esse é o problema, né? Esse é o problema. A gente geralmente deixa chegar no limite das coisas. Eu não recomendo ninguém chegar no ponto que eu cheguei, né? Então, acho que se der para parar antes, acho que é aquilo que a gente fala do autoconhecimento, isso que você está falando não deixa de ser uma forma de autoconhecimento também, você conhecer esses pontos e poder, porque aconteceu o que aconteceu comigo, ser obrigada a parar e ser freada porque você não escutou teu corpo, não recomendo para ninguém, assim. Mas, Ju, a pior sensação. Isso é o que acontece com a maioria de nós, assim, né? Chegar no limite, assim. Às vezes a gente não está feliz num trabalho e a gente dificilmente tem a coragem de sair, né? E às vezes acabam saindo com a gente, né? Então, assim, na vida, num relacionamento, às vezes a gente deixa chegar em situações tão extremas, assim, né? Então, geralmente é isso que acontece. E quando você passa, o autoconhecimento é muito dolorido. A gente aceitar coisas, a gente parar de fantasiar a vida da gente é algo muito dolorido, né? Então, assim, é muito mais fácil quando a gente vive um teatro, vive num palco, assim, e daí a gente cria personagens para a nossa própria vida, né? E daí a gente aceitar, por exemplo, falhas da gente. Cara, exatamente, porque a autocobrança também é muito grande. Meu Deus, é libertador, sabe? A gente aceitar que a gente pode e deve errar, porque isso faz parte da vida, da evolução da gente, sabe? Então, a gente falha o tempo inteiro. E tudo bem. Acho que enxergar os defeitos, né? Esse teve um podcast alguns atrás, a gente estava conversando sobre isso que eu comentei, como é cansativo a gente enxergar esses defeitos na gente, ter que admitir isso e saber trabalhar isso depois e reconhecer, isso é muito difícil. Existe, né, um estudo que trata do lótus interno e externo, que mostra que 93% da população, diante de situações, né, de pressão, de embate, ela ativa o modo lótus externo, que o que é? É sempre olhar o problema de uma forma fora daquilo que você gerou. Raras as pessoas que aplicam o lótus interno. Então, e às vezes ela é encarada, esse lótus interno, com um certo vitimismo, assim, tipo, fui eu culpada, isso aqui. Não se trata disso, sabe? Mas assim, quantas vezes você está andando na rua, isso eu aprendi com uma pessoa que eu vivi durante muito tempo, você está andando na rua, você tropeça numa pedra, você xinga a pedra. Cara, a pedra estava parada ali, foi você que enfiou o pé ali, entendeu? Tipo... Mas exatamente. Fala sério, por que você... Você culpa o mundo por algo que você que foi lá, enfiou o pezão e deu um Você que não prestou atenção que tinha uma pedra parada, entendeu?
Tipo, oi, vamos dar o... Ju, vamos para os 3 Os outros ali. Faltam os outros 2, né? Agora, né? Atividade física, né? Então, assim, a gente acha que o fato da gente ser agitado, correr, isso e aquilo, já é suficiente para você ter uma atividade física. Só que não é, né? E você manter uma rotina de atividade física é muito difícil. Porque daí você olha na tua agenda e você fala, não dá. Cara, mas é Você muito consegue, importante. Andréia? Tem que, né? Eu não vou dizer para vocês que eu sou exemplo para isso, tá? Mas eu tenho me cobrado muito para isso, né? E eu admiro, eu tenho um grupo da minha família que vai para academia às 6 horas da manhã. E assim, minha meta, assim, só que eu não consigo ainda. Eu não consigo, ainda mais no frio, gente. Eu amo a minha cama. O frio, ele é complicado. A coberta abraça e daí não tem jeito, né? E eu já tentei, eu tenho uma amiga maravilhosa, que é a Mônica Berlitz, né? E que é a pessoa mais empolgada para descobrir coisas novas, assim, de atividade. Ela me carrega para tudo, assim, né? E ela não desiste de mim, assim. Isso é uma coisa A muito Mônica bacana. é uma ótima pessoa para a gente chamar para essa conversa qualquer hora dessa. Cara, e ela é disciplinada, hein? Ó, que vocês podem falar com ela, jejum intermitente, atividade física, ela é impressionante, né? Ela faz na mesma academia que uma amiga minha, que faz com aquele elástico, aquele negócio lá. Gente, eu fico olhando aquilo e falo, mas eu nunca que eu ia conseguir fazer um negócio daquele lá. Mas por que você acha que não? Porque, Cara, não, mas é que eu me descobri já na academia na Zumba. Eu sou a tia velha da Zumba que vai pro lado errado, mas eu tô lá, tô firme e forte fazendo, entendeu? Eu só parei de fazer o elástico porque realmente o primeiro horário era às 8 da manhã. E daí, assim, para mim, tipo, 9 horas, a minha primeira reunião às 8 horas da manhã. Então, o meu advisor aqui da Pinó, ele mora em Barcelona. Então, assim, a gente já tem a questão do fuso horário. Então, minha primeira reunião às 8 horas da manhã, e daí trunca tudo, assim, para mim não estava dando certo. Eu estava me estressando mais do que sendo uma coisa saudável para minha vida. Eu acho que o exercício tem que encaixar de uma maneira prazerosa, né? Não pode ser uma coisa... ele tem que ser uma rotina tua obrigatória, que você tem que fazer, mas ele não pode ser uma obrigação que seja um sacrifício também, porque daí eu tenho uma amiga não dá prazer, né? Tem uma amiga que é a Jussara Voz, que ela fala assim, por exemplo, cara, quando é que você vai se tocar que musculação não é uma questão prazerosa, não é legal ir para academia, é uma decisão. mas é uma necessidade. E é um beijo, mandar um beijo para a Jussara, amo de paixão desde sempre, ela é maravilhosa, jornalista de gastronomia aí, fantástica. E assim, gente, é necessidade, entendeu? Então, assim, principalmente quando você chega numa idade, você precisa trabalhar do músculo. E você precisa trabalhar para você conseguir andar bem, você não começar a levantar e sentir dor, porque isso é real, entende? Cuidado. Então, cuidamos da mente, cuidamos do corpo e agora... Cuidamos da alimentação, né? Alimentação. Então, assim, e agrupar tudo isso é um desafio tanto, hein? Vai aos poucos, mas tem que encarar, aceitar, né? Então eu digo, a gente brinca assim até, né? Minha querida Nutri, quando a gente vai a algum lugar, assim. Mas ela ensina, né? A Marinês, ela ensina você a se permitir também algumas coisas, né? E hoje, graças a Deus, tem tanta coisa boa, assim, que você pode comer sem tanta culpa, né? Então, tem algumas coisas que são muito venenosas, assim, para a vida da gente, né? E eu descobri que, por exemplo, retirar a farinha da vida da gente é uma benção. Porque ela é muito, a não ser que você vá comer uma farinha boa, né? E que pão de fermentação lenta, que daí não agride tanto o teu aparelho digestivo, né? Mas a farinha, gente, é um veneno, é muito complicada, muito complicada. Então, ela inflama mesmo, assim, né? O teu aparelho digestivo. Então você fica com aquela pochetinha assim, né? E daí assim, é complicado. Hoje não sei o que é isso, André, não sei, não estou identificando aqui não. Então, assim, desconheço esse termo. Eu não tenho intolerância. A minha filha, por exemplo, tem. Então a gente acabou descobrindo uma série de alimentos que substituem, né? Eu não tenho, mas eu evito. Então assim, eu amo um macarrão à carbonara, gente. E daí assim, eu nunca mais vou comer um macarrão, claro que eu como. Só que eu faço disso um momento prazeroso, assim, sabe? E daí eu não trago para o dia a dia, por exemplo, o macarrão. Por que eu vou comer macarrão no dia a dia? Né? Mas hoje também está muito mais fácil, né? Muito mais. Eu tenho uma amiga celíaca, minha melhor amiga é celíaca, e assim,
quando ela me veio com essa informação, eu falei, meu Deus do céu, o que você come? Na verdade, come-se muita coisa. E é importante realmente porque a gente acaba pendendo aí porque é mais fácil, e às vezes vai uma farinha branca e tudo, mas você pode substituir. Eu aprendi a fazer receitas para poder agradá-la. Então, é muito interessante a substituição. É possível, sim, fica com o sabor igual. Até a textura a gente consegue chegar mais próximo. E hoje o mercado tem uma infinidade de produtos. Tem muita opção. E assim, né, no meu caso, como eu não tenho uma intolerância, não é algo que seja assim, né, voltado mesmo a uma resistência, quando eu vou comer, eu como com gosto, assim, né? Gente, eu amo pão, amo. Mas a gente tentar comer um pão bom, assim, né? Aquilo, você come com mais qualidade e menos quantidade, né? Fazer desses momentos um momento de prazer, um momento de estar ali curtindo o que está acontecendo, que daí é uma forma também de ser um prazer, né? Tá naquele momento ali. O bom comer também é isso, né? E ajuda muito também a gente, né? Porque e assim, né, gente... conecta também com algumas coisas, né? Que a comida é afetiva para todo mundo, né? Aí 2 questões da alimentação que eu acho fundamentais, né? 3, vou colocar aqui, né? Primeiro, beber muita água, assim, né? O organismo precisa disso. E daí, hoje, por exemplo, eu sinto, assim, é muito físico, assim, eu sinto quando eu preciso beber água, assim, sabe? Pela manhã, nossa, bebo muito água, bebo meu shotzinho de limão com vinagre também, que dá uma dica de saúde da Andréia, shotzinho matinal. Esse eu tive que parar, porque a minha gastrite não permitiu continuar tomando limão de manhã, assim, foi um... tive que parar assim, com essa. Shotzinho com vinagre de maçã e uma colherzinha de mel. Tira o limão e substitui pelo mel. Também agora eu tô tomando uns olhinhos essenciais de manhã também, que me deram uma dica, e eu tô amando, tá fazendo super bem pra mim, assim. Meu shotzinho é meu café, gente, eu não posso, a primeira coisa que eu ponho na boca é o café. Muito pouco. Eu tenho tentado diminuir cada vez mais. Eu tomo... Tira de vez. E sofre uma semana. E daí, assim, tenta investir, por exemplo, assim, num café bom, sabe? Porque daí você vai começar a sentir o sabor do café. Gente, o café é maravilhoso. E daí, eu tomo, sabe que o expresso é um café que eu já tomo sem açúcar há um tempo. O coado ainda veio aquela restrição, mas talvez tenha a ver com isso, né? Trazer um café coado de qualidade, uma torra mais especial. E a gente tem muitos cafés em Curitiba. Hoje você tem cafés bons até, gente, vendendo no supermercado, tá? Né? Então, não vou nem falar de marcas, algumas marcas seria injusto aqui, assim, né? Com alguns, assim, né? Cara, mas, assim, vale a pena, sabe? Porque... E tenta ser, assim, tipo... Você vai sentir uns 3, 4 dias. De repente, quando você vê, você está sentindo o sabor do café, você vai ver o quanto é maravilhoso. E outra coisa que recomendo super é diminuir o sal e colocar mais tempero na vida, sabe? Sim. Então, assim, isso é outra coisa. Os elementos brancos, né? Farinha, açúcar e o sal, né? Minha mãe está escutando a Andréia falar e vai estar batendo palma, porque ela me ensinou a beber água desde cedo. Eu bebo muita água por causa dela. Eu não sei andar sem uma garrafa do meu lado. Ela me ensinou. Não, então, né? 43 aqui com, né? Não comer sal, a gente come muito pouco sal lá em casa. Legal. É super engraçado, quando eu saio para comer nos lugares, eu sinto assim o sabor, quando tá muito salgado, é uma coisa absurda assim. O açúcar. Ela me ensinou a tomar café, chá sem açúcar. Ótimo. Desde muito cedo, assim. A única coisa é que nem eu tomo café com leite, né, de manhã. Então, o sabor, para mim, o leite já adoça o suficiente o café ali. Café com leite sem açúcar também. Então, eu acho, assim, aí eu não sei onde que eu fui que tinha um café adoçado na garrafa com açúcar. Na hora que eu fui... na Gazeta, porque lá tem, eu tô eliminando. Não foi aí, foi num difícil. evento que eu tava... Gente do céu, na hora eu pus o leite, ainda bem que tinha leite, eu pus o café, na hora que eu coloquei na boca, aquele negócio parecia que eu tinha chupado um quadrado de açúcar, assim. Aquilo me fez, assim, na hora eu deixei do lado, eu falei, não, eu vou tomar água, que esse negócio não vai dar. Mas sabe, agora só colocando
definitivamente os pilares ali, né? Então, você ter uma alimentação, você ter uma atividade física, né? E a questão do equilíbrio, que para mim a meditação é a minha ferramenta, né? Para encontrar equilíbrio, mas tudo assim, sem peso, sabe? A vida já é muito puxada para todo mundo. Todo mundo tem muita responsabilidade, muita tarefa. A gente colocar isso de forma leve na vida da gente, sabe? Como premissas, assim, fazendo com que isso entre naturalmente na tua vida. Ah, mas eu não consegui ir para academia hoje. Tá bom, não precisa entrar em desespero, sabe? Não precisa dar uma ajeitada em casa. Como diz Ivonete, né, Valéria? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Tipo, cara, hoje a gente tem que olhar a tecnologia não só pelo aspecto da pressão que ela trouxe para a vida da gente, mas sim como ferramentas também, né? Então tem a história de você baixar aplicativo para você fazer algumas atividades, você se estica, sabe? Ou coloca o fone no ouvido, vai dar uma caminhada, sabe? Em algum lugar, assim. Eu acho que isso tudo é importante. E tem a rede, né, de amigos, assim, né? Então, eu tive 2 casamentos já, né? Então, um durou 19 e o outro 9. O próximo vai durar 9 meses, eu acho, né? Mas tudo bem. Mas, assim, o momento hoje da minha vida, né? Que eu tô solteira, não sozinha, porque sozinha a gente nunca tá, né? Quando a gente tem a gente e passa a se gostar, assim, a gente consegue ter muita gente próxima de nós, assim, né? E não, a quantidade também não é importante, né? E sim a qualidade das relações que você tem, né? Então, você ter amigas por perto, amigos, né? Que você possa compartilhar desses momentos da vida. Isso é muito importante também, né? Então, para você ir fazer uma caminhada, para você poder... Eu tenho sorte, né, de ter a Mônica na minha vida, que é a pessoa que não desiste nunca de mim, na atividade física, e outras coisas. A Mônica, são parentes para quem nos ouve, ela é a empreendedora aí de Curitiba, mais também, que é do Clube da Alice, né? Ela que fundou, né? Ela fundou o Clube da Alice. Então, são presentes que a gente tem na vida, né? Então, no caso da meditação, que é a minha grande amiga, que é outra super empresária, que um dia, se vocês quiserem conversar, que é a Lília Miranda, ela é a empresária ela é fundadora, né, da Prata Fina, e é ela que é a embaixadora hoje no Brasil do Mãos Sem Fronteiras, né? E quando ela me convidou, por exemplo, esse ano, que eu fui para Jerusalém, né? Eu vi a sua viagem. Fronteira, E eu falei, cara, não vai dar para eu ir, tá louco? Não sei o que. Ela falou, dá. Vai, você vai. Cara, foi uma das maiores conexões que eu tive na vida comigo, assim, sabe? Coisas que eu nunca imaginei viver. Assim, foi transformador para mim, assim. Você imaginar que você tá... Primeiro, porque Jesus é a comprovação científica, ele existe. Se você acredita no papel que ele teve... São outros 500, mas ele existiu, é fato, né? É real. E daí você tá na casa onde ele viveu, assim, sabe? Você ir na casa onde Maria viveu, assim, sabe? Gente, é uma energia absurda, assim, sabe? E daí é uma energia pela história, pelas pessoas que estão ali, sabe? Pela fé, pelo negócio. Isso também é muito importante para mim, assim, né? É você ter a sua fé, assim, a sua crença, né? Porque daí você consegue acreditar em dias melhores, em um mundo melhor, em tudo isso, né? Isso ajuda para caramba. Eu só tô pensando aqui, essa mulher faz tudo isso e ainda por cima vive em reunião trabalhando. Gente, não, como é que exatamente. ela dá conta? Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia fazer esse resgate agora. Lembrando que essa pessoa equilibrada, que segue tudo isso, ela tem reuniões quase que 12 horas por dia, ela coordena um grupo enorme de pessoas, né? E ainda tem tempo e ainda consegue agenda ou estabelecer algumas prioridades no seu dia. Olha o quanto isso é rico, quanto é importante tudo isso. Mas você falou uma palavra importante, estabelecer prioridades, né? Então, assim, começa por aí, a gente tem que levar isso. Sim, eu acho que minha vida começa assim, 8 horas da manhã eu tenho a minha primeira reunião. Hoje em dia não consegui estabelecer um processo de que meu trabalho é híbrido, né? Então eu
geralmente, período da manhã, eu trabalho da minha casa, então essa reunião às 8 horas da manhã eu não tenho que fazer deslocamento, então, isso já facilita bastante a vida. Então, assim, eu acordo cedo, não adianta, eu posso não levantar lá aquele horário para ir para a academia às 6 horas da manhã, mas eu acordo cedo, então consigo... eu não faço jejum intermitente, tá? Porque eu não consigo ficar às 16 horas sem comer. Mas eu faço um jejum bem estendido, assim. Então, de manhã é só o café preto mesmo e bastante água, né? E o shotzinho para você levar até o dia. Aí eu procuro fazer minhas reuniões hoje de 45 minutos, para você ter os 15 minutos de pausa, levantar, andar, fazer, sabe? Um respiro. E aí, assim... Na hora do almoço, para mim, é sagrado, assim, eu tive muita situação de não almoçar, hoje eu não faço mais isso, porque não é legal, então, ou eu almoço em casa, né, ou eu comentei aqui que eu moro no mesmo prédio dos meus pais, então, muitas vezes eu levo alguma coisa com eles, ou como alguma coisa ali com eles, senão eu saio. Hoje em dia, tem muita opção boa, é rápida, para você comer de forma saudável. Eu sinto falta, por exemplo, verdura, legume, hoje faz falta na minha vida. Quando eu deixo de comer, assim, sabe? Eu começo a sentir, assim, no sabor, na alimentação, assim, parece que está faltando alguma coisa, né? E aí, à tarde, eu trabalho fora, né? Então, ou eu tô lá na Gazeta, onde vocês conhecem, né? Que é onde fica a nossa base, ou eu vou para a TV, eu tenho muita reunião lá na TV também, né? Porque a gente faz um trabalho de cross ali muito, né? Com a TV, com a rádio, enfim. Então, eu trabalho lá bastante também, ou em cliente circulando, né? Aí eu tenho bastante evento, minha vida é bastante evento, que geralmente é no período final da tarde, mais no começo da noite. Então, assim, confesso para vocês que normal é chegar em casa 9, 10 horas da noite, assim, sabe? E às vezes tem final de semana, porque eu já soube aí de um final de semana cronometrado aí, de eventos e tudo. Mas uma questão, Andréia, você consegue passar isso para sua equipe, sabe? Toda essa consciência sua, do teu dia a dia, porque isso é fruto de maturidade também, isso é fruto de muito tempo pensando, tendo autoconhecimento, mas assim, você coordena uma equipe grande, uma equipe jovem, e você consegue passar isso? Você consegue transmitir? Mostrar essa organização, esse planejamento que é o ideal, né? A gente ter, assim, para ter um dia bom e produtivo. Você consegue ter essa conversa com eles de alguma maneira? ou né? Dar dicas, de repente, para o pessoal, assim? Vamos lá, assim, né? Eu acho que a gente vem de momentos de bastante entendimento ainda de uma nova forma de pensar, né? A gente viveu momentos bem difíceis ali da pandemia, né? Onde a gente foi muito cobrado, assim, a gente não tinha horário, não tinha isso. O momento que a gente está vivendo exatamente agora, dentro da empresa, a gente criou um comitê de pessoas, tá? Dentro do nosso time. E a gente levantou 4 itens, assim, a serem trabalhados, né? Processos, né, que é um novo... A gente sente que se perdeu muito isso com esse modelo híbrido que a gente está vivendo, né? Algumas coisas se perderam no meio do caminho e as pessoas estão sentindo bastante falta disso. Então, a gente criou um grupo só para trabalhar sobre os novos processos, né? Outras demandas bem coloquiais nossas, assim, mas um item é sobre a questão de horário, agenda e tudo mais. Então, assim, às vezes eu acho que sim, eu consigo, a gente fala bastante sobre isso, só que às vezes você vê que na prática nem sempre. As pessoas reclamam um pouco sobre algumas coisas que umas pessoas lidam facilmente e outras não. Vou dar um exemplo bem específico. Grupo de WhatsApp, tá? Então, assim, tem gente que manda, eu acho, vendo de fora, assim, eu acho que a gente é bem disciplinado até, assim, de não mandar tanto fora do horário de trabalho, à noite, fim de semana, assim, de verdade, eu acho que já teve momentos muito piores. Hoje em dia a gente é bem tranquilo. E eu falo muito sobre isso, gente, não faz isso e aquilo. Porém, passa. Tem gente que lida muito bem, tipo, não vou olhar, amanhã eu vejo sobre isso e tá tudo bem. Outras não, outras pessoas sofrem e se sentem cobradas. Então, a gente resolveu pegar esse item e trabalhar um pouco. E, assim, não é que seja para colocar regras, entendeu? Mas é. E a gente falar mais objetivamente sobre isso.
Sim. E uma coisa importante, assim, né? A gente, dentro da empresa, a gente tem a ferramenta, o pacote inteiro da Microsoft. Então, a gente usa o Teams. E o Teams tem uma série de aplicativos. Então, assim, o que a gente vai fazer? Todos os internos, as questões internas, a gente vai passar a trabalhar no Teams, que é mais fácil você meio que desligar essa ferramenta, assim, sabe? Em horários que você está fora. Você não mistura tanto com a tua vida pessoal, entendeu? Uhum. Eu acho que a facilidade do celular traz esse problema, né? Você mistura tudo, trabalho, pessoal, tudo no mesmo. E daí qualquer barulhinho que faz ali, você não consegue não olhar e daí contamina. Eu acho que é muito difícil mesmo. Mas, Ju, o Teams está no celular também. Mas a questão é você separar a ferramenta. Entendeu? Mas você pode desligar ele, né? Você pode desativar ele. Criar essa disciplina do fazer esse... Que nem eu trabalho com a minha equipe no Skype. A gente desliga o Skype depois de um momento para não usar mais. E se for urgente, gente, liga mesmo. Daí sim, né? Usa outros caminhos. Então, Val, eu acho que assim... a gente fala bastante sobre isso, mas eu acho que ainda há necessidade de se falar mais e de se tornar isso mais claro, sabe? Tem uma fala que surgiu no comitê que assim, o óbvio precisa ser dito mais vezes. Sim. Sabe? Porque as pessoas às vezes esquecem e o que é o óbvio para mim e o que é o óbvio para você, né? Então assim, vamos tornar isso mais comum, né? Essa é a técnica da comunicação, o que é tornar comum, né? Então, assim, levar a informação de uma maneira mais clara, assim, para todos, né? E daí as pessoas acham que pelo fato de a gente trabalhar numa empresa de comunicação, as coisas fluem naturalmente, não precisa de processo. Não, é uma empresa, não tem como, né? Mas, André, isso que você diz foi por isso que o Rotinice surgiu, né? E aí a gente trouxe Rotinice, né? Quase que não rotule-se, né? Mas justamente como um alerta, né? E como as pessoas precisam desse compartilhar. Precisa. E a cada momento, às vezes você está no equilíbrio, nesse momento, os teus 3 pilares equilibrados, às vezes desestrutura e você tem que retomar, né? E esse bate-papo, essa troca e trazer outras experiências, primeiro, é fundamental, é saúde mental, né? Depois, você gerar informação, né? Ser visto. Tem muita gente dando burnout, tem muita gente com estafa de trabalho, tem muita gente esquecendo dos momentos com os amigos, com as famílias, porque estão na frente de uma tela do celular, né? Então, às vezes, eu fico indignada mesmo, eu falo, gente, viva fora disso aqui. Isso aqui é bom, é uma ótima ferramenta, mas olhe para o mundo que está ali fora. Isso aqui, só para contar para vocês, a Valéria estava mostrando o celular dela. E assim, né, Val, veja só, a gente... o trabalho, ele é puxado, são novas tarefas, todo mundo, né, tendo que lidar com horário, dinâmicas, as coisas não tão fáceis, então, assim, são equipes cada vez mais enxutas, né, e lidando com novas ferramentas, então é uma pressão muito grande. Só que, paralelamente a isso, existe uma vida complexa também para a gente lidar. Então, assim, é muito difícil você saber o que você atribui ao trabalho e o que você atribui à vida. E, assim, cara, faz parte, essa junção, são as duas coisas, assim, né? Só que daí, assim, o problema não está no trabalho, está na vida pessoal. Gente, é tudo junto e misturado. Então, assim, vamos tratar as coisas, cada uma ao seu tempo, mas de forma paralela. Não adianta você dizer assim, eu vou ter uma vida saudável, lá no meu trabalho vai ser ruim, tóxico. Não, você tem que fazer as coisas juntas, assim, sabe? Então, o que cabe a nós, a gente tenta ter a melhor maneira, melhor sistema, melhor processo, sabe? Mas nem sempre a gente vai acertar. A gente criou, logo no começo da pandemia, a gente adotou uma ferramenta que é aquela, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é aquela que as pessoas, estava todo mundo conectado online, né? Aquela que as pessoas falam anonimamente e fazem perguntas e colocam as coisas anonimamente. A gente queria entender o real grau do... Gente do céu! Eu saí desesperada, eu saí apavorada, eu chorei assim, sério, 24 horas seguidas, assim. E daí eu fui absorvendo aquilo não se tratava só de mim. Se tratava da vida, se tratava de tudo, sabe?
Só que naquele momento eu absorvi tudo como se eu carregasse a culpa do planeta, assim, sabe? Só que foi bom aquilo foi um choque para mim, porque as pessoas puderam trazer as suas dores mais assim, e daí até o momento que eu percebi, será que aquilo ali realmente era real? Eram problemas reais que as pessoas estavam vivendo ali do trabalho. Só que junto disso também tinham N outros problemas. E tá tudo bem, sabe? Que bom que puderam ser colocados. E aí a gente continuou com a prática até o momento que ninguém mais precisou daquilo e começou a ser dito e falado abertamente. Então, assim, a gente precisa passar por esses processos, assim, sabe? E daí que eu volto a dizer, a gente tem que parar de ver as coisas de uma forma muito romantizada, sabe? Ontem eu fui lá no show do Biquíni, que eu falei para vocês, que é o avant-première do Prime Rock Brasil que vai ter, né? E antes do show tinha uma entrevista lá e tal, não sei o quê, né? E a entrevista foi bem longa com o Bruno lá, né, que o Gouveia, que é o vocalista e tal. Daí uma amiga que não é da área, assim, na tava de falou, porra, que coisa chata, deu para isso aqui. Daí eu falei, quem vê a coisa de fora só acha tudo a parte bonita e legal, né? Eu falei assim, a vida é assim, entendeu? Exatamente. A vida, você, quando apontou o telefone, eu digo assim, existe uma ferramenta aqui que se chama Instagram. Que aqui todo mundo é bonito. Sabe? Cara, Ju, mais ou menos, depende. É que muitas pessoas desvirtuam, né? Porque acham que a vida, romantizam a vida das pessoas que estão ali dentro, né? Então acham que é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas aí que tá, aceita que o que a gente mostra é isso, é a foto com filtro, né? Então, assim, ninguém tem ruga, ninguém tem nada. É a foto com filtro, são na verdade, bonitos da vida. Compartilhar as coisas boas, né? Ninguém quer recorte do que é melhor, do que acontece mais legal na tua vida, né? A única coisa que, assim, cara, não fantasia. A vida não é só a vida do Instagram. Não, pelo contrário. Nossa, tem dores, se fosse o meu Instagram, as pessoas iam achar que eu só como e bebo na vida. Mas assim, eu fico... As pessoas têm uma frase que elas falam muito recorrente assim para mim. Nossa, você não para, você não sei... Porque as pessoas ficam olhando ali, né? E eu passei a postar, compartilhar um pouco da minha vida, assim, sabe? Porque a vida é real. E assim, só que são flashes da vida. Eu não vou postar... Cara, sabe o que eu amo fazer, gente? Eu amo assistir série bobinha. Eu digo série de sessão da tarde, sabe? Amo. Eu não saúde mental, é para limpar um pouco de tanta informação que você recebe ao longo do dia. Eu não assisto filme de terror. Eu não assisto filme de guerra. Eu não assisto porque isso para mim não faz bem para minha alma. Então eu preciso, às vezes, olhar assim e ver coisinhas bobas e leves. Nem tudo eu quero loucubrar, nem tudo eu quero ficar refletindo 500 mil anos. Então, por exemplo, eu adoro aquelas séries de passado, que vai lá, sabe? Eu fico vendo aquelas roupas antigas. Um Downton Abbey da vida, assim. E assim, eu não quero ficar pensando que naquela época não tinha banheiro, entendeu? E todo mundo fedia. Eu só quero ver a foto bonita. Só aquelas super elegantes, aquelas mulheres, aqueles vestidos maravilhosos. Porque a pobreza, assim, é óbvio, gente, mas naquele momento eu quero só pensar na roupa bonita, no legal e tal. Isso não me torna alienada. Não, eu só quero fazer um minuto de esvaziamento da mente, assim, sabe? Isso é importante também, assim, sabe? E quando eu vivo um dilema, assim, né? Então, eu passei a correr, fazer parte de corrida. Calma, não corro os 5 quilômetros. Antes que me perguntem, não sou essa máquina. Então, eu mais caminho do que corro. Então, eu faço aquele trotinho, assim, vou lá e tal, e ando rapidinho. É isso que eu gosto de fazer. Só que 6 horas da manhã, daí no domingo você fica acordado às 6 horas da manhã. Cara, o dia rende, porque daí dá tempo de você ir tomar café numa panificadora, daí você vai no supermercado, daí você vai, não sei o que, quando você vê, ainda você vai almoçar. É maravilhoso, o dia rende, mas vou confessar para vocês, é raro, mas assim, adoro ficar na cama até meio-dia, assim, acordada, né? Mas sem fazer nada, assim, sabe? Você levanta, come um negocinho, volta. É raro isso acontecer, mas também faz bem, entende? Mas é um recado, né? Permita-se. Permita-se, se você sente a necessidade de ficar deitada até meio-dia no final de semana, ok. Se você quer assistir uma série bobinha, ok também.
né? As pessoas têm essa pressão, né? Não, se eu falar que eu assisti, ou se eu assistir uma série bobinha assim, nossa, imagina, ela é head da Pinó. Meu Deus, ela assiste série bobinha. Para encerrar, posso falar um pouquinho da Pinó? Porque eu acho que assim, ó, isso é uma coisa importante. A gente faz muita coisa diferente, assim, né? E para você conseguir ter esses insights, você precisa viver, sabe? Você precisa se permitir, você precisa fazer as coisas, você precisa aprender a andar pela cidade e olhar e ver coisas diferentes. Então, quando você vai ver um filme, você tentar ver essa experiência, você navegar. Quando você vai navegar pela rede social, não navegar só na fofoca, sabe? Navegar também por canais interessantes, pessoas interessantes, que vão trazer coisas assim, sabe? Quando eu compartilho um pouco porque eu vivo, às vezes, coisas legais e diferentes que o meu trabalho proporciona e pode ser que impacte outras, assim, também, sabe? Para ter insights legais. É muito mais nesse propósito, assim, sabe? Não é para dizer, legal. Às vezes né, gente? Então, também, a gente é vaidoso, assim, tô lá, curtindo com as amigas e tal. Mas é para mostrar que a gente pode se permitir, né? Então, assim, a Pinó, ela é uma spin-off da Gazeta do Povo, uma empresa centenária, e que a gente teve que fazer uma pivotada absurda, assim, né? A gente olhava e não adianta a gente tratar tudo por igual, o que não é igual. Então, assim, a gente tinha alguns produtos que não cabiam na mesma régua de negócio da Gazeta, que era o modelo de assinatura. E daí, o que você faz? Você mata esses produtos? Não, você vai tentar buscar novos meios para ele se monetizar e se tornar saudável. Foi isso que a gente fez. Então, a gente tirou da linha de produção, digamos assim, que era o core business da Gazeta, para a gente buscar outra característica, né, para esses produtos. Nisso veio o House, veio o Bom Gourmet e veio o Gas Conecta, que é a nossa plataforma de inovação. E o que a gente fez? A gente mergulhou nessas áreas profundamente para atuar tanto com o B2C quanto com o B2B, porque eram produtos que permitiam isso. Então, o que significa? Você fala com o consumidor lá com a ponta, com quem consome essa informação e tal, e vai se utilizar de alguma maneira para isso, mas você conversa com o trade, você conversa com os agentes desse setor, né? E quando você mergulha dentro dessas áreas, você começa a identificar dores, né? Que vivem disso. E oportunidades, dores são oportunidades, né? Então, disso começam a surgir empresas, startups, que daí para nós a gente trata como startups, para a gente desenvolver um novo negócio, né? Então, ter um novo olhar sobre as coisas para poder inovar e ter coisas diferentes acontecendo, né? Exatamente. Então, por exemplo, vocês conhecem a nossa plataforma da House, né? Então, o foco dela é você trabalhar com o conhecimento, com a informação, tanto para o consumidor quanto para o trade ali. Mas a gente percebeu que havia uma necessidade de falar sobre gestão e educação dentro desse setor. Só que se a gente trouxesse isso para dentro da plataforma de House, ia se tornar meio overbook, assim. Então, a gente faz disso um novo negócio, que surge o Let's Arc, né? Que, então, assim, tratar esse universo de uma forma bem aprofundada. Então, vamos falar sobre como desenvolver projeto, como fazer a gestão no escritório, como que você busca a inspiração. Enfim, é uma série de mecanismos que a gente utiliza para fazer, para trazer essas soluções. Na área de gastronomia, para vocês terem ideia, a gente está com uma plataforma que a gente colocou agora, que se chama Food Hero. O que é? A gente vai trabalhar com os excedentes nos estabelecimentos de gastronomia. Sabe aquele produto que está no final do dia, que você fala, cara, o que eu faço com ele? Porque no dia seguinte eu não posso mais comercializar, ele tem que ser. Então, é o excedente. A gente trabalha no Food Hero, é uma plataforma. Então, a gente está no MVP. Eu vi a Daisy divulgando isso, achei incrível. Eu acho que nós temos uma pauta aí para dezembro, hein, Valéria? Isso é muito legal. E daí, assim, agora, nossa meta é fechar o ano aí com até 30 estabelecimentos. O ano que vem, a gente quer ter em torno de 70, que você começa assim, ó, por exemplo, você chega nessa hora aqui, ó, 11h15, você vai ter muita purificadora vendendo produtos que era da manhã a preços promocionais. E você passa a pegar ali o teu boxinho, surpresa,
você pode escolher se é doce ou salgado, sabe? E é um preço bem mais atraente. Então, isso é muito legal. Isso é muito fora comum na Europa. é mais sustentabilidade. É. Nossa, é incrível. A visão é maravilhosa. Assim, eu acho que é incrível o teu pensamento, assim, Andréa, nessa parte meio disruptiva que você consegue fazer, assim, tipo, tá pensando nas coisas, ter essa escutativa, achando as coisas e descobrindo caminhos e, de repente, disso vocês criarem produtos novos, assim, eu acho que isso é muito legal. Pensar assim, né, pelo tempo de que você tem de carreira, você podia estar super acomodada, podia estar super preparada, podia dizer assim, não, já cheguei no ponto que eu queria, não vou inventar mais moda, vou parar. Mas daí tem dois elementos, tem dois elementos bons, assim, né? Um é a própria empresa que eu trabalho, que permite esse tipo, né, de investida, assim, né? Primeiro está super conectada com o que está acontecendo e tal. E permitiu com que a gente trilhasse esse caminho. Eles investem na gente, não é pouco, gente. Então, assim, eles acreditam que a gente tem esse potencial de identificar essas oportunidades e colocar isso, são apostas, né? Ninguém está dizendo que o negócio já virou, que já vale. Ele é um novo modelo, assim, né? Então, até você conseguir ter lucro numa operação como essa, demora mais tempo. Porém, o valor do equity, ele cresce muito mais rápido do que uma empresa tradicional, entendeu? Então, essas são as diferenças de negócio. E segundo, porque a gente tem que... a gente entra nesse aspecto que a gente fala do empreender corporativamente, né? Dar asas a isso e, tipo... buscar novos caminhos, assim. Eu tenho 26 anos dentro do grupo. Muitas das áreas que eu passei a trabalhar eram áreas que não existiam. Foram criadas para tal. Então, assim, é fácil. Foi evoluindo junto com os tempos aí. Sua função, seu cargo, o próprio veículo, né? Eu que vi ainda a Gazeta lá engessadinha, aquele monte de papel, hoje ver o que ela se tornou, realmente é fantástico. Então, é bem isso. Vocês querem ver um exemplo? Quando, por exemplo, eu assumi a unidade, eu assumi todo o pacote, área comercial, área de marketing, produto, tecnologia, tudo isso. Ferrou, né? Lascou-se, né? E daí, eu pensava, cara, que papel que eu vou ter disso, né? E daí, olhando tudo, o cargo de gerente, diretor, pareceu tão quadrado e tão assim, né? Aí eu falei assim, cara, não dá. Como é que o povo fala assim, a gente tem a cabeça no negócio, então vamos pro tal do head, somos head desse negócio aqui, né? Aí todo mundo, imagina lá dentro, deram risada, isso, aquilo, não sei o quê. Dane-se, é isso. Cara, não estou preocupada se lá na minha carteira de trabalho, que ainda sou, que é uma coisa que eu, por exemplo, reivindico, eu acho que não faz mais sentido. Para mim, tá? Não faz mais sentido. Entende? Eu gostaria de ter uma outra relação, pode ser que eu chegue lá em algum momento, né? Porque até isso a empresa também está disposta a olhar, ver, pensar. É mais complexo, é mais difícil, né? Porque existe todo um grupo e tal, mas ela se coloca aberta assim, às possibilidades. Mas assim, gente, não estou preocupada com o que está lá na carteira, estou preocupada com o que a gente quer passar, entendeu? O que a gente quer construir, que é a mensagem disso. Então, quando me perguntam o que você é, eu falo, sou a Rede da Pinot. Cara, é isso. Entendeu? Você cria as suas próprias oportunidades, entendeu? E acredito nisso, luto e manda ver, sabe? O episódio de hoje é pura inspiração. Ai, Andréa, e se deixasse, a gente ficava aqui até sabe Deus que horas. Né? Mas vocês não sabem para onde que eu vou agora aqui. Eu vou para o Congresso da Felicidade, gente. Uau! Trabalhar com Irmãos Sem Fronteiras lá. Vamos lá fazer meditação. Olha só que legal, você vê como não existe lugar, tá? Sei lá quantas milhares de pessoas vão participar, vão passar lá pelo Congresso, né? Mas a gente vai estar lá com os fonezinhos, 5 minutos, as pessoas ficam sentadinhas ali e vai ter uma experiência melhor ainda do Congresso. Todo mundo ouvindo o coro da Andréa lá no coro dos anjos. Na trilha, o coro dos anjos. Tomara. Ai, Andréa, olha, foi muito bom o papo. Acho que você vai ter que voltar depois para contar um pouco sobre essa parte do empreendedorismo interno. Aí eu acho que a gente podia fazer uma pauta bem específica disso, também ia ser super legal de contar para as pessoas dessa rotina de trabalho. Mas nesse primeiro momento a gente queria realmente trazer essa parte do como encaixar
o pessoal no meio do trabalho, numa rotina de uma pessoa que é super, assim, né? Que todo mundo que acompanha sabe que é super agitado. Mas é isso, gente, é ter o pilarzinho ali, uma coisa vai sustentando a outra, sabe? Alimentação, equilíbrio emocional, atividade física, e fazer as coisas com amor. Dentro do trabalho da gente, sempre vai ter coisa que é um saco, né? É muito chata. Então, assim, só que se a gente trabalhar com amor, com dedicação, o resultado é muito melhor, assim, sabe? E lembrar que sempre o que a gente está fazendo está impactando as pessoas, assim, né? Isso, de alguma maneira. mais importante. Esquece isso. Então, assim, o trabalho da gente impacta no outro. Então, assim, tem uma coisa muito legal, a gente trabalha muito em equipe, assim, lá, todo mundo é em corrente mesmo, assim, sabe? O trabalho da gente depende muito dos outros, assim. Então, as coisas ficam bem melhores. Eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo lá e acho que ainda a gente vai contar algumas histórias bacanas aí pela frente. Obrigada, Andréia, por compartilhar a tua vida, por a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Com certeza a gente vai ter pessoas aí que vão se inspirar em algumas das suas falas e esse é o nosso propósito, né? De inspirar pessoas e que a gente possa aos pouquinhos ir mudando um pouco a linha de pensamento, que as pessoas possam ter uma vida melhor, uma vida mais feliz e mais saudável também, né? É isso aí. Maravilha, meninas, muito obrigada, viu, Ju? Obrigada. Foi gostoso o bate-papo. Obrigada, Andréia. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até! Tchau, tchau!